Muito bem, deixa eu dar boa noite. Chico Graziano, bem-vindo ao Papo Antagonista. Oi, Cláudio. Boa noite. Prazer estar aqui com você. Obrigado pela participação. A gente tentou organizar essa conversa antes, mas por problemas de agenda não conseguimos. Quem espera sempre alcança. E vamos à nossa conversa aqui. Você que vem fazendo um trabalho importante na política já há algum tempo, você que é agrônomo, já atuou, tem uma visão, né, na área ambiental. Agora, recentemente, nós noticiamos que você passou a integrar aí esse núcleo, né, da campanha do Moro, que está trabalhando na elaboração de um plano econômico, né, e a gente vem sempre cada vez mais enfrentando esse dilema, né, de você ter uma atividade agroindustrial forte, mas ao mesmo tempo que ela tenha sensibilidade ambiental, porque também o nosso potencial ambiental também traz recursos, né? Também é muito lucrativo, pode ser ainda mais lucrativo. Eu queria que você usasse essa parte inicial do programa para introduzir esta tua visão, que eu acho que é uma visão muito atual, né? Inclusive do próprio agronegócio, uma visão global, uma visão que é internacional também, que atende a essas demandas urgentes do planeta. Acabei de falar na escalada aqui, nós estamos vivendo consequências também de mudanças climáticas e a gente vem noticiando nos últimos dias, né, ocupação irregular do solo, as atividades econômicas, os núcleos urbanos, né, tudo isso vai crescendo muitas vezes de forma descontrolada, e a gente tem condição de fazer isso de forma planejada e obter e extrair o melhor de cada uma dessas atividades. Realmente, eu acho importante, e você me dá esse privilégio aqui, de dizer que o Brasil vem construindo nos últimos, pelo menos, 30 anos, um modelo de produção agropecuária que é bastante peculiar, porque ele foi aos poucos sendo adaptado e criado tecnologia para regiões tropicais ou subtropicais, que é a característica básica do nosso país. Todos os outros grandes países agrícolas, eles estão situados no hemisfério norte, eles são países de clima temperado, com neve, com frio, etc., né? Então, o Brasil vem construindo um modelo, vamos dizer assim, tropicalizado de agricultura, de pecuária, e está fazendo parte desse modelo, desde a sua origem, uma preocupação conservacionista. Por quê? Porque, na verdade, se não fosse isso, nós estaríamos como começamos a ocupar as fronteiras nos anos de 1950, 1960, e tudo começou a ser destruído com a erosão. Por quê? Porque em um país tropical chove muito e chove torrencialmente, como nós temos visto. Então, esse modelo de produção, ele hoje é assentado em uma técnica que é chamado plantio direto, através da qual não se faz mais aração nem gradiação do terreno antes de colocar a semente. Então, nós não fazemos mais aquilo que se fazia no passado, arar solo, porque a erosão estava destruindo todos os nossos campos de plantio. Então, eu diria, faz parte do nosso DNA construir uma agricultura sustentável, preocupada com o meio ambiente, porque se nós não fizermos assim, nós estamos lançando notas promissórias contra o futuro. Então, e mais recentemente, como o mundo todo está requerendo notoriamente e acertadamente a preocupação com a defesa ambiental, e mais recentemente ainda com a chamada economia de baixo carbono, talvez, ao invés de ser um problema para o Brasil, talvez essa seja a nossa grande oportunidade de fortalecer uma agricultura, uma pecuária que seja sustentável, né, baseada em energias renováveis e que venha contribuir para a solução de problemas ambientais. Então, ao invés de tratar meio ambiente como um problema, nós temos que pensar aqui no Brasil que meio ambiente pode ser uma solução, pode ser uma oportunidade, não só para a agricultura, mas para o país como um todo, baseado em energias limpas.
Eu acho que o meio ambiente é fundamental, né, para a sobrevivência da espécie, inclusive. A gente costuma tratar com um certo imediatismo, né? Os próprios gestores públicos, os políticos, especialmente, estão sempre muito preocupados em atender ali a demanda dos grupos setoriais, dos lobbies econômicos, poucas vezes as demandas do eleitor, mas o fato é que essas demandas são sempre muito prementes, né? Então, quando você tem uma tragédia, quando você tem algum problema econômico, né, que se coloca, né? Agora mesmo a gente está vivendo aí um processo de estiagem importante, e tudo isso está na base de uma coisa maior que a vida, né? A gente precisa, de fato, ter uma concepção diferente, né, no tratamento da natureza, porque ela é que nos sustenta, né? Então, para mim, tá muito claro isso. A gente precisa, eu acho que cada vez ter mais presente essa discussão, porque parece que a gente precisa polarizar, né? Ou você tem lá o conservacionista que não pode tocar, né? Você não pode tocar na planta, não pode tocar na região, não pode falar de desenvolvimento sustentável, você não pode falar nada, né? E ao mesmo tempo você tem do outro lado quem não está nem um pouco preocupado com isso, quer grilar, quer desmatar, quer plantar ou quer colocar ali a pecuária extensiva, e a gente tem tanta tecnologia nova, né? Deixa eu primeiro te perguntar uma outra coisa. Qual é o teu balanço do tratamento que o governo Bolsonaro está dando? E, se possível, uma comparação com os governos anteriores. Eu acho que é importante a gente ter esse entendimento histórico recente das últimas 2 décadas. Você mencionou agora no início da tua fala, mas de forma concreta. A gente percebe, pelo menos no governo Bolsonaro, uma desinstitucionalização absoluta dos órgãos, né, de fiscalização, etc. e tal, e, ao mesmo tempo, nenhum tipo de suporte para essas demandas necessárias e urgentes que surgem de políticas mais modernas, né? Desde o começo do governo, eu sempre apoiei, sempre gostei quando o Ricardo Salles, que era ministro, então, do Meio Ambiente, ele dizia que nós devíamos dar prioridade, ou devíamos dar um foco importante para as políticas ambientais urbanas. Isso sempre me agradou, porque realmente o ambientalismo brasileiro ele é muito voltado para a questão rural, e principalmente para a questão da Amazônia, e pouca importância tem dado nesses anos todos, nessas décadas todas, para os problemas ambientais urbanos, lixo para tudo quanto é lado, lixões a céu aberto, a questão dramática do saneamento, né, que tem uma associação muito grave com a saúde das pessoas, etc. Inclusive também poluição atmosférica, escapamentos, poluição sonora nas capitais, etc. Então, esse foco de dar mais importância à política ambiental urbana, eu acho que está correto, isso ia bem do ponto de vista da política pública. Só que, ao fazer isso, o que o governo atual fez, ele meio que foi desprezando a importância da variável ambiental para a agricultura e foi fazendo de uma tal forma equivocada a sua política que o Bolsonaro e o próprio Ricardo Salles colocaram a opinião pública mundial contra a agricultura do Brasil. Como se nós estivéssemos aqui fazendo tudo errado, né? Porque ao invés de, enfim, fazer o que o governo tem que fazer, que é mostrar suas ações, explicar quando é possível, não, só foi batendo, brigando com todo mundo, brigou com a primeira-ministra da Alemanha, brigou com o presidente da França, canelada daqui, canelada de lá. Nós fomos para uma situação que não tem ajudado nada a agropecuária brasileira, porque como que passou um atestado de que os agricultores não estão nem aí para esse assunto, quando isso não é verdade. Embora exista realmente agricultores ainda tradicionais que praticam agricultura predatória,
E defeito existe não só na agricultura, existe na medicina, na advocacia, no jornalismo, etc. Gente que faz coisa errada tem em tudo quanto é lugar, mas eu diria, 95% da agropecuária brasileira quer fazer as coisas bem feitas e está fazendo as coisas bem feitas e não tem birra com o problema ambiental. Birra, sabe que é uma palavra que italiano gosta de utilizar, né? Então, em termos, não foi nem um problema de política, foi um problema de não política. Deixou, simplesmente desconsiderou isso. Acho que cometeu um erro muito grave de não se relacionar com a sociedade civil. Eu já fui secretário de Meio Ambiente aqui no estado de São Paulo. Não há como, Cláudio, você fazer política ambiental sem a sociedade civil participar. Faz parte, né? Não há como você fazer política ambiental sem considerar a opinião pública. São temas que são importantes para a opinião pública. Você fazer política de estrada, você não precisa ouvir ninguém, você precisa só construir estrada. Agora, política ambiental, você precisa fazer relação com a sociedade civil, ela tem que participar, você tem que estar atento à opinião pública. São os chamados temas difusos da política, temas difusos das nossas sociedades, né? Então, houve uma atrapalhada, vamos dizer, nesse sentido. Agora, independente do governo, a agricultura do Brasil vai indo bem. Nós que somos do agro, o que a gente pensa mesmo é o seguinte: olha, se o governo só não atrapalhar, já está bom demais. E esse governo, às vezes, atrapalha. Mas fez coisas boas também. Chega para lá nas invasões de terra. Isso é verdade. Realmente, o que o governo do PT fazia, que era estimular a invasão de terra, esse monte de bandido invadindo terra por aí, isso acabou. É ótimo. Nós queremos trabalhar e produzir um país que respeite a lei, que respeite a ordem, né? Que respeite a propriedade dos outros, que não venha fazer justiça com a própria mão, como, por exemplo, os invasores de terra fazem. Então, você tem essa questão da ordem da produção, do respeito à propriedade da terra, que isso faz parte, não é só da agricultura, eu diria, faz parte de toda a sociedade civilizada. Tem uma questão que, obviamente, ela está presente cada vez mais, que integra esse debate, que não é só questão só do meio ambiente, mas da preservação, enfim, do desenvolvimento com essa preocupação, com essa sensibilidade, mas também a segurança alimentar, né? A gente tem sofrido a flutuação muito grande dos preços internacionais, da questão da exportação. Você tem países como a China, né, cada vez mais interessados em ter o controle dessas cadeias de produção em países no mundo inteiro. Aqui no Brasil há esse interesse também. E, claro, quando você tem uma agropecuária voltada totalmente para a exportação, ou de forma, né, muito maior para a exportação, você acaba tendo uma consequência interna, que é a redução, né, da oferta de produtos e o aumento do preço, que isso a gente sente nas gôndolas dos mercados, né? A gente também sente isso quando há algum tipo de quebra de safra e não há uma recomposição disso através daquelas cadeias que você chegou a construir da agricultura familiar, né? A gente viu isso recentemente também, alguns anos atrás, com a questão até do arroz. Você contempla, na tua visão, nessas conversas que você está tendo, essa questão da segurança alimentar? O que você pode falar sobre isso? Não, claro, isso é básico e, neste momento, é um assunto tormentoso, né? Um assunto difícil, porque tem a ver com a elevação de preços. Todos nós estamos vendo uma elevação de preço geral da economia, uma inflação que não é apenas brasileira, mas no Brasil ela é acentuada, né? E os mercados agrícolas, eles estão muito compradores. Então, está havendo um aumento do preço de alimentos em todo o mercado global. Alguns acham que pode ser por conta da pandemia, as modificações alimentares que ela trouxe, por razões que são variadas. O fato é que realmente
nós estamos com preços internacionais elevados dos principais alimentos, e nós estamos vendo, para este ano especialmente, uma elevação dramática dos custos de produção, uma elevação muito grande do óleo diesel, que é uma questão brasileira, mas também não é só brasileira, os fertilizantes mais que dobraram de preço de um ano para outro, os insumos em geral, tudo aquilo que depende de aço, de ferro, duplicou de preço, arame para fazer cerca, por exemplo. Então, está havendo uma pressão de custos que poderá se refletir nos preços dos alimentos. Então, é preocupante o cenário para este ano que nós entramos agora, para 2023 também, né? Então, realmente é preciso ficar muito atento, você dentro da política macroeconômica, e esta é a questão fundamental do Brasil, né? Como que se encaixam essas peças de tal forma que não venha a ter problemas como tivemos no passado de abastecimento ou como se chamava de carestia. Agora, as exportações, a variável exportação não parece ser a mais importante para explicar esse aumento de preço. O Brasil tem exportado muito e, ao mesmo tempo, está produzindo muito. Então, o nível de aumento de produção da agricultura brasileira dos últimos 30 anos, ele é sistematicamente acima do nível médio de crescimento da economia. Então, o Brasil está exportando mais, está produzindo mais, está consumindo mais também, né? Há um desajuste neste momento, mas nada indica que vai haver uma quebra, né, um rompimento desse equilíbrio de oferta e demanda para o mercado interno, mesmo tendo as exportações. Porque pega, por exemplo, carnes. O Brasil está exportando muita carne de boi, mas essa muita chega a 20%, 22%, 25% do que é produzido. Ou seja, o grande mercado da carne é interno ainda no Brasil, né? E quando aumentou a carne bovina, o que acontece? O que é o normal e é estudado, sempre aconteceu. Começa a haver uma substituição. Então, a carne suína começou a ser muito demandada, substituindo a carne bovina, o que é uma reação típica, normal do mercado, verificada sempre nessas circunstâncias. Então, você está correto, abastecimento do mercado interno é uma questão importante e ela tem que fazer parte deste modelo, vamos dizer, de funcionamento global da economia brasileira. Mas você acha que aquela política anterior do PT de criar gigantes nacionais, e criou gigantes nacionais nesse setor, você acha que isso impacta naturalmente nesses preços? Você acha que reduziu muito a oferta? Porque o Brasil é isso, é um país de dimensões continentais. Então, você tinha lá no Goiás, você tinha lá o frigorífico pequeno, né, que produzia, que processava a carne ali dos produtores locais para aquele mercado mais local. Quando você cria essa rede muito mais forte, com grandes operadores, processadores de proteína, você estabelece uma série de controles, né, de qualidade, você melhora essa produção, mas, ao mesmo tempo, esses grupos acabam tendo um controle muito maior, né? E eu não sei, o que poderia explicar esses oligopólios, ou explicam, porque a carne subiu demais, né? E a gente, se esse mercado é muito maior interno do que externo, ainda que o dólar esteja lá em cima, né? Por que esse repasse, né, para o preço para o consumidor interno? Eu vejo em outros países, Graziano, essa questão da segurança alimentar, cada vez mais ela sendo tratada do ponto de vista da segurança nacional. E num país como o nosso, que você tem cada vez, agora ainda mais depois de toda essa crise, você tem um contingente de famélicos, um contingente de miseráveis aumentando, fome, o pessoal comendo osso. Então, assim, um país com tanta oferta, com tanta produção, eu te confesso que é difícil de compreender, né? Quando a gente vai lá comprar, aí a carne de segunda hoje está o preço da carne de primeira, de 2 anos atrás. Para você fazer um churrasquinho de picanha, virou uma coisa realmente voltou a ser uma carne quase inacessível para a maioria. Então, assim,
eu te confesso que é difícil, né? Eu tento me colocar na posição de um cidadão comum, leigo, que trabalha, o seu salário permanece o mesmo, e aí, de repente, ele entra lá no mercado e se depara com, com, com absurdos, né? Com preços cada vez maiores, né? Como é que é a tua visão disso? Eu queria que você falasse um pouco desse aspecto da segurança, da segurança alimentar como parte de uma estratégia de segurança nacional, quando a gente vive, né, esses dramas cada vez maiores, né? Talvez seja o maior dos paradoxos, tristemente falando, do nosso país, é o fato de nós estarmos nos tornando o maior produtor mundial e o maior exportador mundial de alimentos, e, ao mesmo tempo, uma parte importante da população não está encontrando o que comer. Quer dizer, na verdade, a comida estaria disponível se os canais de distribuição chegassem a essas famílias e se essas famílias tivessem renda para comprar. Isso tem sido estudado pelos economistas rurais esses anos todos. No Brasil, especialmente, isso é muito claro, não se passa fome porque não tem comida, se passa fome porque as pessoas não têm capacidade aquisitiva, ou ela está em uma situação que não chega a comida até ele. É um problema da distribuição alimentar e não propriamente da produção. Então, e no meio disso também existe muita perda por problemas de rodovias, de transporte. O transporte no Brasil é muito caro também, pelas distâncias naturais que o Brasil tem por ser um país continental, etc. Então, é fundamental, é fundamental. Eu acho que nós não podemos conviver num país tão importante em termos de agropecuária. Ninguém pode passar fome no Brasil. Nós não temos direito de permitir isso. Então, assim como, na verdade, se você pensar que o Brasil é um país tão rico, não podia ter pobreza e miséria no Brasil. Não é só problema do alimento, é problema da vida das pessoas, né? E o Brasil está com muita pobreza, com muita miséria, e nessa época de pandemia, notoriamente, isso aumentou. Então, a preocupação, como eu tentei colocar antes, faz parte da política macroeconômica. Não é um problema da agricultura, é um problema de fazer esse país voltar a crescer. Esse país tem que voltar a crescer, tem que ter sustentabilidade do seu crescimento, e só tem sentido crescer se for um crescimento inclusivo, ou seja, tem que trazer todo mundo, inclusive dando comida para todo mundo. É inaceitável ter alguém que passe fome num país como o Brasil. Maravilha. Mais alguma consideração que você queira fazer? Sei que você não pode falar do que está sendo discutido lá ainda. Temos alguma previsão de algum plano concreto nessa área aí da campanha do Moro? Não é que eu não posso falar, é que tudo é muito preliminar, né, Cláudio? Eu tenho, à medida que tenho sido convocado, tenho participado de algumas reuniões, tenho feito lá minhas sugestões. O que eu percebo, e eu tenho experiência, já fiz várias campanhas presidenciais, já trabalhei no governo com o Fernando Henrique, trabalhei aqui em São Paulo, no governo com o Serra, com o Mário Covas, enfim, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa crua nesse assunto. O que eu percebo de diferente dessa vez? Ninguém pensou em fazer um programa para o Brasil chamando alguém ligado à agricultura e ao agronegócio, como eu sou, para participar. Então, aí aquilo que nós do agro sempre reclamamos foi isso. Poxa, nunca sempre tratam a agricultura como uma coisa... Não, depois a gente vê o que faz com a agricultura. Então, o fato do Sérgio Moro ter me convidado para participar dessas discussões, lá junto com Afonso Celso Pastor, etc., eu acho muito, muito gratificante de ver que, pela primeira vez, alguém percebe que a agricultura e a pecuária do Brasil são muito importantes, né? E pode ser um bom caminho, talvez possa ser o melhor caminho para o futuro do Brasil. Você voltar a acreditar nas pessoas que estão trabalhando por esse país afora, dar condições para que façam isso de uma forma mais conveniente, não atrapalhem a vida do agricultor, né? Ao invés de ficar inventando política aí que só dá trabalho, né? Faz mais estrada, melhora os portos, cadê as ferrovias, né? Logística é o grande drama
da agricultura brasileira. Então, eu participo com muito gosto dessas discussões, com uma responsabilidade de ver isso. Eu acho isso é novidadeiro, né? Participar neste momento da formulação, no qual eu posso dizer, a agricultura, a pecuária estão participando do núcleo da proposta do Sérgio Moro. Eu acho isso sensacional. Só para finalizar, você teve com ele, levou o Moro a um encontro com o presidente lá da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OACB, o Márcio Lopes de Freitas, e com o presidente do Conselho da Cooperativa Agroindustrial de Maringá, Cocamar, bastante antiga, né? O Luiz Lourenço. Isso no ano passado, logo quando o Moro te convidou para integrar aí essas conversas. E fala um pouquinho sobre esse encontro e a importância das cooperativas, né? Esse é que é o ponto. A importância das cooperativas é algo, Cláudio, que as pessoas não têm ideia. Porque fica essa chateação sobre a agricultura, muita gente trata mal a agricultura do Brasil, até, ou seja, pela questão da Amazônia, que não tem muito a ver com a agricultura, mas afeta a imagem da agricultura. Mas quando você vai ver realmente aquilo que é a produção tecnológica, a produção dinâmica, né? A produção que segue o Código Florestal no Brasil, que é, como eu disse, 95% do agro brasileiro, de todo o agro brasileiro, 52% da produção passa por uma cooperativa. É um número extraordinário, ninguém sabe disso. Que mais da metade da produção agropecuária do Brasil, não é só safra de grãos, não. É carne, de todos os tipos, é café, é cana-de-açúcar, passam por dentro de uma cooperativa. Então, o mundo cooperativo do Brasil é muito forte e nós temos que, não precisa investir mais, nós temos que dar mais atenção ao cooperativismo, que agrega hoje, eu estava vendo aqui os números, são 1.170 cooperativas da agropecuária que agregam 1 milhão de produtores rurais, que respondem por 52% da produção, portanto. Então, o cooperativismo é uma força dinâmica, moderna, atuante, e os cooperados, as cooperativas, quem é que está na cooperativa lá de Maringá? Quem é que está na cooperativa de Cascavel, ou lá de Rio Verde de Goiás, ou na cooperativa de Guaxupé? São milhares de pequenos e médios agricultores, né? Que têm 30, 50, 100 hectares, que são pequenos, mas quando se organizam nas cooperativas, criam essas maravilhosas entidades que hoje dão o dinamismo do agro brasileiro, né? Então, eu apenas quis chamar atenção, mostrar a importância desse setor. Isto é a agricultura moderna do Brasil, é cooperativismo. Maravilha. Chico Graziano, muito obrigado pela sua participação. Você que é agroambientalista, escritor também, ex-secretário, já aí com uma longa trajetória na política e agora participando, integrando aí o núcleo da campanha do Sérgio Moro. Muito obrigado pela participação aqui no Papo Antagonista. Eu que te agradeço. Você sabe que o agroambientalismo foi um termo que eu inventei, né? Porque na época da discussão do Código Florestal, eu era articulista do Estadão, e uma semana eu escrevia, e alguém falava, poxa, você escreveu muito para o lado do meio ambiente. Aí eu falava, não, aí na semana seguinte eu pegava e escrevia, era semanal, né? Eu falava da importância da agricultura, aí falava, você foi muito para o lado dos ruralistas agora, e muita gente me perguntava, escuta, você é ambientalista ou você é ruralista? Aí eu falava, eu sou uma mistura dos dois, eu sou um agroambientalista. Muito obrigado aí, Cláudio. Um grande abraço, uma boa noite. O programa permanece, obviamente, aberto a futuras participações.